Então, gente, estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, com tudo gravado. A gente vai começar a nossa segunda temporada dos bate-papos botânicos, do nosso curso Botânica Dialógica, da UFBC. E nesse daqui, em particular, a gente vai discutir um assunto muito importante, que é a questão da afetividade, sentimentos, afetos e a relação com o ensino de botânica. Tá bom? E aí, vou pedir para os nossos convidados de hoje se apresentar rapidinho, aí a gente começa a fazer a discussão. Pode ser a Lucila. Eu sou a Lucila, porque eu pensei que sou a Lucila, professora aqui da Paraíba, João Pessoa. Leciono biologia no ensino técnico integrado e botânica no ensino de licenciatura em ciências biológicas. Boa. Luan? Eu sou o Luan, eu sou aluno da graduação ainda em Ciências Biológicas, estou fazendo licenciatura agora, e eu estou fazendo na Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. Boa. Então, assim, gente, vamos lá. Eu já vou começar com a pergunta. Vou começar com a Lucila, primeiro. Sim. Qual que é a sua relação com as plantas? Como você define a sua relação com as plantas? Afetiva. Não, mas é verdade. Pode ser afetiva, mas qual que é a sua relação com elas? E pode trazer esse lado mais... Hoje é para a gente falar disso, é de emoção. Qual que é a sua relação com elas? Eu gosto muito de plantas, sempre gostei, né? Minha mãe, aquela velha história, minha mãe sempre gostou de plantas, meu pai gostava de inventar criações, cultivo de espécies e tal, mas nunca dava certo. Quem gostava mesmo de planta era minha mãe. Além disso, eu cresci no Norte e Nordeste, viajando em diversas paisagens diferentes. E eu sempre gostei da natureza, assim, né? Sempre fui... eu não posso dizer que eu sempre fui bióloga porque eu queria ser escritora quando eu era criança, até entrar na universidade. Mas todas as minhas redações eram sobre a natureza e etc, etc. Mas aí... então tinha essa relação de encantamento, eu gostava muito, né? E minha mãe era sempre tranquila, calada, então ela estava sempre no jardim com as plantas, e isso me chamava muita atenção. E quando eu fui fazer o vestibular, na época, eu resolvi fazer biologia, porque eu queria estudar plantas de manguezal. Mas acho assim que tinha a ver também porque eu gostava de música, e quando eu cresci tinha a questão do mangue beat, tinha alguma coisa a ver com plantas, eu não sei que eu gostava muito da história de manguezal, né, do fato de ser um ecossistema resiliente, né, que vive numa condição de estresse constante. E eu lembro quando eu entrei, eu lia muito sobre manguezal, né? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz era uma disciplina Fauna, Flora e Meio Ambiente, né? Porque a gente já entrar na aula de biologia, né? Que no primeiro semestre era química, não sei o que, eu fiz biologia e estou aqui estudando outras coisas. E aí a gente tinha essa disciplina Fauna, Flora e Meio Ambiente, e aí a gente tinha que fazer um trabalho sobre o que a gente quisesse. Eu fiz sobre o manguezal. E aí eu lia muito, eu lembro que eu tinha muita curiosidade sobre as glândulas de exudação de sal. Então eu imaginava que eram as glândulas jogando sal enlouquecidas. Assim. Mas quando eu fiz, né, a primeira atividade em campo, eu vi que não era bem assim. Aí essas questões, né, que a ciência tirava um pouco essa parte, não sei, de encantamento que eu tinha, que tudo que a ciência coloca muito descritivo, né, como essa estrutura, glândulas de exudação de sal, às vezes é uma coisa muito sutil, e eu não conseguia ver isso, né, e eu acho que é isso a dificuldade de ensinar botânica, porque algumas coisas exuberantes, vocês estão ouvindo um barulho não, né? Então,
É porque fica aparecendo Adobe Creative Cloud aqui. Não tudo bem, mas não vai atrapalhar. Aí, então tem isso, né, de você ter uma expectativa, mas a ciência ser muito sutil. E aí você tem que buscar esse encantamento por coisas que não são muito exuberantes, como a natureza em si. Eu queria estudar manguezal, mas eu também, né, eu entrei no curso quando estava o boom da genética, né, então o que todo mundo queria estudar era genética, biologia molecular, e eu acabei indo para esse lado para estudar plantas que, na época, na universidade que eu fiz, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não existia um grupo bem consolidado. Hoje em dia, pode-se dizer que existe um grupo bem consolidado lá, mas à época não existia para a área de botânica, sistemática, etc, etc. Então, eu estudei genética e biologia molecular para melhoramento de plantas, cana-de-açúcar, estresse hídrico, estresse salino, um monte de coisa, que eu gostei muito, né, porque essa questão da ciência ser muito sutil, né, esses nomes complexos, e, na verdade, os processos serem muito sutis, é só uma manchinha em um teste, né, e aí isso eu acabei me encantando por isso, são pequenas coisas que dão muitas informações. E aí eu fui estudar bioquímica, biologia molecular e gostei, e desenvolveu essa parte que eu acho que tinha a ver com o jornalismo, que era essa questão de investigação. E nesse meio tempo eu fiz mestrado, não fiz doutorado, né, não tinha dinheiro para sair estudando, e na época não tinha doutorado nas áreas que eu queria, também não queria ir muito longe do que eu fazia. E acabei indo trabalhar como prestadora de serviço numa empresa de pesquisa agropecuária, produção de bananeiro. E para agricultura familiar, né, produção in vitro. Eu e a equipe que eu participava, a gente recuperou um laboratório de micropropagação. Então, eu trabalhei muito com essa questão de produção de plantas, e depois, né, precisando de dinheiro, fiz concurso, fui parar na gestão ambiental portuária, e voltei a trabalhar com plantas quando eu voltei, né, para a escola, para a academia, quando eu fiz um concurso para o Instituto Federal aqui da Paraíba. E aí agora eu vou trabalhar com plantas, né, que é o que eu gosto de fazer. Não tinha muito a ver com o meio ambiente, né, aquele meio ambiente, a questão de impactos ambientais, do setor produtivo, que fugia completamente de plantas, né. Nesse meio tempo, inclusive, eu fiz até um blog que era para falar de plantas, que eu achei que eu estava me esquecendo do que era, né, planta, eu não conseguia mais me identificar com essa temática que eu gostava tanto. E a relação que eu tenho é essa, é familiar, né? E eu entrei pensando em trabalhar com plantas e conhecer. Eu gosto de fisiologia, né? Então, funcionamento, desde que eu comecei o que eu queria saber como é que o manguezal sobrevivia, aquela região limítrofe, né? E gostei da integração dessa temática com questões sociais, como a agricultura. Aprendi muito na empresa de pesquisa agropecuária, do mundo de produção, né, agricultura familiar, agroecologia, muita coisa eu aprendi lidando com os produtores, né? E eu vejo dessa forma, né? A minha relação com planta é de conhecimento, mas acho que muito mais de afeto mesmo. Hoje em dia, por exemplo, eu entrei na moda das plantas, a minha casa é uma como é? Urban Jungle, né? Esse final de semana, que não teve curso, eu fui para a casa da minha mãe, fiz uma horta enorme, não tenho o que fazer, viajei, minha mãe mora em Natal, eu moro em João Pessoa, 5 da manhã, eu peguei a estrada e fui fazer uma horta lá, voltei no mesmo dia. Então é isso, eu estudo, e para mim, planta é a importância que a gente sabe como professor, né, a importância ecológica da biodiversidade brasileira, etc., mas
no cotidiano, elas mudam a vida, né, das pessoas. E em alguns locais, por exemplo, como as regiões litorâneas e a Caatinga, que é onde eu trabalhei, né, lecionando, elas pontuam a vida das pessoas, né? Na Caatinga você tem uma época de seca em que você não vê verde, uma época de chuva que muda completamente o ânimo da população. E isso é muito, você consegue ver isso muito facilmente. E também tem a questão do trabalho, né? As comunidades que vivem no semiárido brasileiro, sazonalmente também migram, né, para o sul para trabalhar com a cana-de-açúcar, o que tem de produção. Então, eles têm essa vivência muito, muito cotidiana com a vegetação. Não necessariamente com a vegetação nativa, mas com as plantas. E essa vivência facilmente é acessada por meio da afetividade, tanto positiva, né, quanto negativa. Eles têm, eu gosto de fazer aulas, que eu, por exemplo, uma vez eu fiz, tem uma música que é o Cortador de Cana, acho que é de Luiz Gonzaga. E eu sei que lá tem muitos filhos de pessoas que migram para participar da safra de cana. E aí eu coloco a música para que eles, o que vocês lembram de cana? Aí uns lembram, não, eu tomava caldo de cana na feira, meu pai plantava, ou então, muitos casos, assim, meus tios, meus pais, meu pai, no caso, né, teve que migrar para poder trabalhar e conseguir dinheiro, como era difícil, então, a gente consegue acessar essa vivência, né, com esses alunos. E os alunos do litoral, que eu também trabalhei, eles conhecem o mangue, e facilmente você consegue acessar essa vivência, mesmo que eles não gostem de planta, de alguma forma, se você mostra, busca isso, eu acho que é interessante. Boa. Você já enveredou por outras partes que a gente vai discutir, já foi, voltou, mas vai dar certo, vai tá ótimo, valeu. Depois vocês editam. Não vou editar, não, aqui é assim, ó, aqui é assim. Vamos lá, Luan, qual que é a sua relação com as plantas, Luan? Fala aí pra gente. Eu acho que se assemelha muito com o que a Lucila falou, principalmente essa parte familiar, assim, tipo, a minha mãe e meu pai sempre, desde quando eu me conheço por gente, assim, eles têm, tipo, quintalzinho, tem umas plantinhas nos vasos, e, tipo, principalmente rosa, assim, e eu vejo, tipo, todos os cuidados que eles dedicavam, assim, para as rosas, e, tipo, e como se fosse uma retribuição, assim, até da planta, tipo, dá uma flor maravilhosa, assim, e, tipo, eles ficarem muito felizes com aquilo, sabe, tipo, e eu acho que isso foi, tipo, um estopim, assim, e daí na escola, assim, né, tipo, tinha uma professora muito boa de biologia, assim, também que gostava bastante dessa área de mais vegetal, assim, e ela me influenciou bastante, assim, e depois que eu entrei na faculdade, já entrei com essa ideia de trabalhar com planta, assim, né, de buscar alguma coisa. Tipo, agora estou pendendo mais para licenciatura, assim, mas não abandonei a parte das plantas, né, tanto que eu estou nesse curso aqui. E acho que eu gostaria de passar, assim, essa visão para as pessoas, né, tipo, como a gente discute bastante, acho que atualmente, assim, tem perdido muito esse vínculo, assim, com as plantas, né, tipo, não só afetivo, assim, mas, tipo, até a ideia de perceber as plantas, né. Tipo, eu acho que é um meio, assim, dentro da sala de aula de tentar aproximar as pessoas disso novamente, assim, né, fazer esse resgate de alguma forma. E quando eu era criança também eu lembro de, tipo, visitar sítios, assim, de primos, assim, e a gente ficar no meio da plantação de girassol, assim, tipo, uma aventura, assim, era muito, muito legal. E, tipo, e atualmente, assim, as plantas do quintal, assim, sabe? Tipo, tanto para comer, assim, quanto só de perceber o crescimento dela, assim, tipo, acompanhar cada dia ela tá um pouquinho maior, tem, tipo, uma folha nova, uma flor muito bonita.
foi bem gostoso, assim, terapêutico, eu diria. Boa, boa. Vamos lá. Agora eu vou continuar com o Luan, mas eu quero que assim, você falou da professora. Eu acho que quando a gente fala de curso de formação de professores, é muito interessante a gente lembrar de quando a gente era aluno. Se você virar e fazer uma análise das suas memórias sobre o ensino ou sobre o ensino sobre a botânica da educação básica, como é que é essa sua memória em relação ao ensino da botânica na educação básica? Que memória que vem na sua cabeça quando você fala? Como eu aprendi botânica ainda como aluno, lá da educação. Como é que é isso para você? Eu, da parte de ensino fundamental, assim, não me lembro de muitas coisas, não lembro se isso foi tratado, né? Tipo, isso é até um problema que continua ainda, assim, né? Que é um assunto muito deixado de lado. Mas, tipo, eu lembro no ensino médio, né? Que foi essa professora que eu comentei, tipo, de uma aula, assim, sobre... que ela tava falando sobre a reprodução, assim, daí ela falou pra gente levar uma flor pra sala, pra gente, tipo, dissecar ela e ver as estruturas, assim, tipo, e aquilo me tocou muito, assim, de, tipo, desenhar as plantas e identificar as partes dela, assim, foi bem legal essa experiência. Lucila, vai, rememora lá a criança e adolescência. Como é que foi isso? Eita. Ele falando, eu lembro, eu tinha um professor, Augusto, que era um ótimo professor, desenhava bem, mas era no ensino médio. Mas a professora que eu lembro mesmo, ela era uma boa professora, no ensino fundamental 2 hoje, né, anos finais, que ela passou, acho que um semestre inteiro, né, toda vez que ela chegava, ela escrevia fotossíntese, tentava falar e não conseguia, e os alunos, e a gente começou a perceber que ela estava insegura, e aí ela não conseguia, toda aula ela nunca conseguia nem continuar, e ela chamava a nossa atenção. E até hoje, né, é um tema que os alunos não gostam, né, da parte de metabolismo, mas relacionado a plantas. E eu, hoje em dia, por exemplo, eu tento fazer fotossíntese a coisa mais interessante do mundo, pulando, e desde o ensino médio até o superior. Lembrando dessa professora que ela falava de forma tão... ela, não sei se ela estava com medo ou se ela não queria falar sobre o assunto, mas era de uma forma completamente sem graça. E eu lembro dela, né? Do professor Augusto, que era um professor que desenhava muito bem. Eu lembro de uma aula de líquens que eu fiquei, nossa, olha só, as algas e os fungos e tal. Então, eu lembro, tenho essas duas memórias, né, de botânica. Eu ia deixar isso um pouco mais para frente, mas eu acho que você tocou nesse assunto, então vamos enveredar por isso. A gente falou, os alunos não gostam de botânica. Por que os alunos não gostam? O que vai para esse lado? Não gosto de botânica. Então, assim, hoje em dia, porque eu lembro assim, quando eu comecei a lecionar botânica para o superior, era quase unanimidade. Vocês gostam? Não, ninguém gosta. Mas desse ano para cá, da pandemia para cá, a botânica virou pop. Então, eles gostam de alguma forma, tá lá na internet, virou algum meme assim. Então, eles gostam e eles prestam atenção. E aí a gente começa a explicar os nomes, as estruturas, né? Quando você vai explicar uma flor que todos acham linda, e aí você coloca termos que são parecidos com a morfologia humana, o animal, mas não são a mesma coisa, um monte de termo estranho. E no caso da minha instituição, né, nosso tempo diminuiu muito, um semestre sendo dado em 5 aulas de 1h30. Então, os alunos, é assim, a gente tem que dar o conteúdo e é muita coisa e eles ficam nervosos, né? Os meninos hoje em dia têm uma necessidade de performance muito grande, né? Tem que conseguir a nota máxima, e se não conseguir, é um sofrimento enorme, e eles não vão conseguir, primeiro porque é difícil, a gente sabe que na minha época eu não ligava muito tirar nota baixa, desde que eu aprendesse alguma coisa. Hoje em dia, querem tirar nota alta, e com a dificuldade enorme de aprender muito conteúdo num tempo pequeno. Mas o que eu penso é isso, a
a nomenclatura dificulta muito, a formação dos professores, né, que é uma cadeia, né, a gente não aprende bem. Muitos professores, os colegas nossos até falaram isso, né, que foi dar aula porque os professores era a cadeira de botânica que ninguém queria, isso realmente existe. Eu dei aula numa escola particular e ninguém queria ficar com botânica. Aí você fica com botânica porque ninguém quer ficar. E aí tem gente que acaba gostando. Eu já gostava, né? E agora mesmo, né, que o Instituto Federal tem isso. Você é um professor que vai dar aula de biologia no ensino médio, e quando fazer um curso superior de licenciatura, você vai dar disciplinas que não são da sua formação. Então, tem muita gente da área de zoologia, e eu sou uma das poucas que gostam, como professora, que gostam de botânica e que querem ensinar botânica. Então, acaba que a formação dos professores acaba deixando de lado a formação do ensino de botânica. E os professores, eu digo até da minha formação, né? Por mais que eu gostasse, eu lembro que eu tive muitas botânicas, né? Botânica criptogâmica, em que a professora, ela vinha com fichas que tinha que completar, né? Era só isso, e tinha o nome em cima, e embaixo tinha que completar. Eu sei que existe até um nome para isso, em alguma pedagogia, que era uma frase, e embaixo você repetia a mesma frase, né? Então, não aprendia muita coisa, né? Então, eram coisas... E essas fichas eram antiquíssimas, tinha 30 anos. Então, a gente não aprende, só se você quiser, você estudando, mas a didática não era das melhores. Então, a formação do professor em botânica não é muito aprofundada, né? E aí tem isso, quando você leva para a sala de aula, você traz toda uma nomenclatura difícil, e a gente tem que trabalhar, eu não sei se é uma coisa antiquada, mas tem que trabalhar a etimologia das palavras. Quando a gente trabalha a etimologia das palavras, o aluno, ele gosta mais, ele pode dizer, é muita coisa, mas ele começa a entender e ele começa a ver a importância de buscar. Eu falo muito, viu, quando deixam eu falar, vou falar só mais um pouquinho. Vou dar um exemplo agora que tá rolando um meme de pau-brasil, vem do tupi-guarani, Brasil, que significa vermelho. E aí eu vi os indígenas falando, não, tá errado. Brasil é uma palavra portuguesa. Pau-brasil significa vermelho em Portugal, né, de brasa. E aí o indígena explicou, né, que a palavra para o pau-brasil em tupi como é, meu Deus? Ibirapitanga, porque Ibirá é árvore e pitanga é vermelho, então árvore vermelha. Então, quando a gente começa a explicar as palavras, né, seja nome científico popular, né, você começa a explicar a estrutura, a função, e o aluno ele começa a entender mais um pouco aquela nomenclatura, às vezes é só autoexplicativa em uma outra língua, e aí você consegue, olha só isso, né? Olha só por que chama assim, mostrando a morfologia ou a função. Mas isso requer também uma formação mais sólida dos professores. Eu acho que é por isso que o aluno não gosta de botânica. O professor não tem tempo de se aperfeiçoar, né? De se formar, né? Precisa... ou até investir, por exemplo, eu tenho um dicionário de biologia que tem a origem etimológica de quase todas as palavras que a gente fala no ensino médio. Então, o professor tem que gastar dinheiro e ter tempo de fazer isso, né? E aí eu acho que é isso, acaba tendo esse impacto, né, da nomenclatura botânica, e também a falta de contextualização, que é o mais difícil, né, porque o professor, ele já estudou por algum tempo, para ele aquilo é familiar, então ele vai dar aquele conteúdo que precisa ser dado, e aí ele não demanda esse tempo, estou falando ele como se não fosse eu, ele não demanda esse tempo, né, para ficar vendo como é que eu vou contextualizar. O que eu faço, geralmente, é trazer mais ou menos um truque.
como eu digo, né, faça uma redação. E aí aquele aluno, ele se une afetivamente ao tema, né, ao assunto de botânica, mas eu não consigo relacionar com o cotidiano. São alguns exemplos que eu recorrentemente repito nos semestres, nos anos, porque eu não tenho muito tempo de ficar buscando outras formas de contextualizar. Então, mas tem isso, a gente consegue explicar, né, ao invés de só explanar, eu acho que o aluno ele se motiva mais. E para o professor explicar, né, mesmo que seja só o conteúdo, ele precisa de tempo também de formação. Eu acho que é isso. Boa. Tá bom, tá ótimo. Luan, agora vamos lá. Por que o povo não gosta? Eu acho que é muito passado, assim, tipo, tanto na mídia, até às vezes em sala de aula, assim, que, tipo, planta é meio que um ser coadjuvante, assim, na nossa vida, né? Tipo, não um animal que geralmente a gente interage, vê se mexendo, assim, né? Tipo, acho que meio que falta um pouco de interesse, assim, né? Tipo, de não ver se mexendo, de não interagir tanto. Tipo, tanto que eu lembro de, em vários momentos da minha vida, assim, de ver aqueles time-lapse, assim, né? Tipo, de planta crescendo, tipo, meu, é muito legal e bonito, assim, né? Tipo, aquilo que chama atenção porque tá mexendo, você vê crescendo, né? Tipo, mas no dia a dia é meio difícil de acompanhar, assim, né? E também acho que tem essa questão que ela comentou muito, assim, da formação, assim, tipo, as matérias duras, assim, de botânica que eu tive na graduação, principalmente, meu, tipo, muito defasada, assim, tipo, muito conteudista e principalmente de termos, assim, né, tipo, principalmente sistemática, né, tipo, eu acho que dá para fugir um pouco, assim, né, apesar de ser basicamente termo, mas era muito nome, assim, e que não tinha muita aplicabilidade, assim, tipo, principalmente para o ensino, né, era bem voltada para pesquisa, assim, né, acho que esse é um problema grande, assim, e também essa questão de contextualização, né, que geralmente, tipo, não tem, assim, tipo, já falta o conhecimento do aluno, por exemplo, tipo, das árvores e plantas da região deles, por exemplo, e falta o professor também tentar fazer essa aproximação, né, tipo, de, sei lá, perguntar às vezes se eles sabem que existe aquela planta, se eles já viram, né, e, por exemplo, tipo, na minha cidade, aqui em Botucatu, tipo, tem muita praça, assim, e a maioria delas tem, tipo, várias plantas nativas, tipo, jacarandá, assim, e que agora está florindo, né? Tipo, acho que é um ótimo momento, assim, para tentar fazer essa aproximação, assim, né? Essa observação que pode reverter esse não gostar, assim. Boa. Vamos lá, tá bom aqui. Agora, vocês podem decidir quem vai começar dessa vez. Vocês trouxeram duas coisas que eu acho que é muito interessante sobre essa questão do interesse, do gostar ou não gostar. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que essa relação com as plantas, a Lucila já falou um pouco sobre isso, principalmente na trajetória profissional dela, mas como que essa relação com as plantas que a gente tem durante a nossa formação pode ou não afetar nossas escolhas profissionais? Agora, digo, profissionais tanto quando a gente escolhe ser biólogo, mas também quando a gente escolhe ser professor. Então, como é que essa relação que a gente tem com as plantas, nas nossas memórias de formação, na nossa relação, vocês acham que afeta nessas nossas escolhas profissionais? Vamos começar? Pode começar, Lu, vai. Eu acho que, tipo, particularmente, assim, eu acho que um dos maiores motivos de eu fazer biologia é, tipo, planta, assim. Acho que essa memória afetiva que eu comentei, né, com relação aos meus pais, tipo, foi um dos maiores motivos de eu estar aqui nesse curso hoje em dia, assim. E tipo, acho que várias pessoas também devem ser influenciadas por isso, né? E, tipo, sei lá, geralmente acontece mais com animais, assim, né? Tipo, eu fazer biologia porque eu gosto de animais, sei lá. Mas, tipo, acho que no meu caso foi bastante isso, assim. E com relação à educação, assim, acho que
até antes, na real, desse curso, assim, tipo, eu tinha pouca visão, assim, do ensino de botânica, assim, tipo, apesar de eu gostar bastante, eu não conseguia enxergar muito isso no, tipo, em dar aula, assim. E agora eu tenho refletido bastante, assim, durante o curso, assim, sobre, tipo, em qualquer tema que eu for comentar sobre, assim, ou que eu penso sobre dar aula, tipo, eu já penso na parte da botânica, assim, de comentar sobre a fisiologia, sobre espécies, assim, tipo, tá sendo bem legal. Boa, Lucila? Eu acho que é isso mesmo, assim, parte mais da teimosia do aluno, porque já está sensibilizado pelos pais, pela família, mas por essa defasagem dos professores, eu acho que os professores, eles não auxiliam muito o aluno querer estudar botânica, justamente por isso, porque não tem esse interesse prévio, o aluno não chega, eu quero estudar escorpião, cobra, né, que eles gostam. Então, e o professor também não quer ter trabalho com aquilo. Né? Então, eu não vou ensinar botânica, vou mostrar só o tronco e assim a raiz, etc, etc. E, e aí não estimula. Então, acho que a escola não tem um papel muito importante para o ensino de botânica. Como o Luan disse, eu acho que a família, né, tem um papel mais relevante para que o aluno se interesse, né? Quer seja aluno que veio da zona rural, né, que os pais têm esse interesse, então acho que tem mais essa visão. Ele já tem uma sensibilidade prévia sobre a utilidade das plantas, né, a importância, a valorização das plantas, porque falta ao professor essa capacidade didática, eu acho, para a botânica. Eu já falei bastante. Não, fala, Luan. Meu, uma coisa que você comentou, Lucila, dessa questão do ambiente rural, assim, uma coisa que eu comentei até no encontro do curso, de que, tipo, eu acreditava que as pessoas que moravam em meio rural, assim, tinham uma aproximação maior, né, uma facilidade maior com plantas, e, tipo, vários professores falaram que já deram aula em escola rural e, tipo, que isso não acontecia, assim, eu fiquei bem chocado até. Assim, o que eu vejo dos alunos é que, não que eles conheçam já, mas como eles vivem com aquilo, é mais fácil você buscar, né? Você dizer, fale sobre a cana-de-açúcar, fale sobre a macaxeira, e eles lembrarem, meu avô plantava e não sei o que, eles conseguem pensar nisso. Eu dei uma aula, era sobre solo, e aí eles falaram do consórcio, né? Eles falaram, não fui eu que trouxe esse exemplo, do consórcio de feijão e milho, que, né, aqui é muito comum no semiárido. Porque aí eu explicando, né, que as raízes das leguminosas têm uma associação com bactérias e aí produzem nitrogênio. Aí ele, é por isso que meu avô faz feijão com milho. Nossa, olha, tá vendo como é? Ué, exatamente. Então, eles, mesmo que eles não vivam aquilo, ou até mesmo eles reneguem aquilo, né, uma coisa do passado, mas a lembrança vem, eles acabam assimilando mais fácil, eu penso. Boa, antes da gente continuar, João, quer fazer algum comentário? Olha, eu achei maravilhoso a ideia deles trazerem as memórias e pensarem nisso. E aí, como estando na universidade, né, nesse espaço louco de processo, o que vocês sugeririam para os professores, formadores de professores, para trazer essa afetividade, esse encontro do conhecimento botânico, do conhecimento popular, do conhecimento cotidiano, para tornar mais afetivo esse lugar, né? O que vocês trariam para a universidade, né? Vocês falaram disso um pouco, né? Enfim, mas o que vocês fariam se estivessem nesse lugar? Mover vocês um pouco. Eu posso falar, Luan? Assim, eu acho que é trazer esse lúdico mesmo, né? Para os cursos de licenciatura que vocês trazem, né? Que é desenho, que é música, trazer a cultura para dentro. E a cultura usa muito as plantas, né? Trazer notícias, né?
porque a minha formação, eu falei mal dos professores de botânica, mas meu professor era professor universitário e de pesquisa, né? Agora não, temos bons cursos de licenciatura. A licenciatura antigamente era mais complementação para bacharelado. Hoje em dia não, é um curso, né? Tem 4 estágios, é bem consolidado. Então é isso, dá mais tempo para trazer essas estratégias lúdicas, né? De trabalhar não só a nossa habilidade, como eu posso dizer, não só as nossas habilidades necessárias para o ensino e para a pesquisa em botânica, mas também habilidades que o aluno ele desenvolve durante a formação, artes plásticas, escrita, né, arte plástica, desenhos. Então é isso, a gente dá nas licenciaturas ensinar que o professor tem que fazer isso, né? Tem que desenhar. Eu lembro o professor João falando assim, vocês são professores, tem que desenhar, que todo mundo falou, né? Não queria desenhar, tal. Mas é isso, o professor tem que desenhar. Eu lembro, a minha aula de botânica era um professor desenhando os líquens, ele chegava, passava 15 minutos desenhando no quadro, e aí depois começava a aula, e a aula era aquele desenho. Então é isso, é você trazer para que a afetividade chegue a arte, fotografia, artes plásticas, música, e trabalhar com a criatividade, né, dos alunos, que às vezes os cursos de ciências, né, ciências naturais, acabam deixando de lado. Física, eu acho que o pessoal é bem mais criativo, né, bem mais criativo, gosta de artes, assim, para ensinar, mas a gente acaba deixando de lado. Pode falar, Luan. Eu acho que toda essa questão que você falou, e também tipo, a questão da contextualização e tipo, a história mesmo de cada um, assim, né? Não necessariamente de cada um, né, mas tipo, tentar se aproximar a partir disso, assim, né? É o que está acontecendo bastante no nosso curso, assim, que tem trazido essa questão da afetividade de volta, assim, pelo menos para mim. E acho que se os professores tentassem ser menos conteudistas, menos tentar passar a questão de termos, assim, né, e nomes que a gente tem que saber, né? Porque, tipo, muito dessas coisas de nomes, assim, né, a gente consegue encontrar em livros, né, na internet hoje em dia, né, tipo, essa questão da afetividade não existe, assim, né, tipo, é de pessoa para pessoa ali dentro da sala de aula, né? E acho que é questão de contextualizar, assim, mesmo, assim, né, tipo, tanto da região de que esses alunos são, quanto da região da universidade, por exemplo, né? Acho que isso traz uma aproximação mesmo da pessoa e da planta, né? Acho que ajuda bastante nesse processo. Boa. João, quer fazer mais alguma coisa? Não? Então tá, vou continuar numa outra coisa que é o seguinte. Contexto de pandemia agora. Agora vamos falar de afetividade de maneira geral, né? Eu acho que uma das coisas que o contexto de pandemia, de ensino remoto e tudo mais mostrou muito para gente é que o ato de ensinar é um ato estritamente humano, né? Eu acho que o que a gente pode levar sobre educação em pandemia é isso. O ato de ensinar é extremamente humano. Mas nesse contexto que a gente vai passando, como é que essas relações de afeto afetaram no sentido do processo mesmo de ensino e aprendizagem de maneira geral? Como é que essa relação afetiva influencia os processos de ensino e aprendizagem e como é que isso se manifestou no contexto de pandemia? Para vocês. Eu não tenho sala de aula, né? Ainda não me formei, mas tipo, eu tenho contato com bastante professores, assim, através de projetos que eu faço parte, e muitos deles têm comentado a questão de apatia, assim, tipo, os alunos estarem dentro da sala de aula, tipo, quietos, assim, interagem, principalmente os mais velhos, assim, né? Tipo, de não interagir muito com o professor, sabe? Ficar lá meio que mais passivo do que antes, assim, né? E acho que a pandemia
deu uma dificultada, assim, nas relações, tipo, hoje que se ela tivesse acabado há um tempo atrás, assim, acho que as pessoas estariam muito mais com vontade de se ver, assim, né, de interagir sem muito medo. Só que acho que quanto mais tempo isso vai perdurando, assim, né, acho que a questão do medo, né, da aproximação, acho que é bem grande, assim, né, acho que é difícil. Mas com relação às plantas, né, igual você falou, tipo, acho que teve uma questão de afetividade maior, assim, né, tipo, que várias pessoas começaram a ser mãe e pai de planta, assim. Verdade. Facilitou o trabalho do professor, né, nesse contexto, mas para mim, para o ensino técnico integrado, que é o ensino médio, né, para mim foi um desastre, porque na nossa instituição, os alunos não são obrigados, né, a comparecerem às aulas, não precisam ligar as câmeras, e aí a gente tem uma completa quebra de vínculo, não existe mais nenhum vínculo, e assim, eu sou uma professora que eu trabalho muito com a questão da transferência, ou seja, o aluno, ele precisa gostar de mim, né, ter algum afeto para lidar comigo, porque eu não tenho eu não sou muito autoritária, nem muito fechada, então eu preciso que o aluno ele me respeite e participe por meio de um vínculo que se forma. E é muito complicado formar um vínculo sem olhar para o aluno, sem falar, assim, assim, são coisas que eu percebia muitas questões do aluno só na fala, nos tons, etc, etc, e a gente não consegue, né? A única coisa que a gente consegue agora é dizer que o aluno está faltando. Então, assim, para mim, para o ensino médio superior, eles já são mais adultos, eu tento trazer isso, né, para eles, que eles são adultos e que a gente precisa falar, conversar. Eu tento, e tem problemas graves, né, de ansiedade, etc, etc. Toda vez que o aluno vem com alguma coisa, eu não falo no WhatsApp com o aluno, mas eu videoconferência, tá precisando, vamos, porque eu preciso estar falando assim, né, porque eu não consigo ter uma conversa real por WhatsApp para entender o que está se passando. Tem problemas, mas eu tento mostrar aí, assim, tento dialogar racionalmente com o superior enquanto eu consigo. Agora, o médio, para mim, foi um desastre, eu não vejo formação acontecendo, eu não vejo interesse em formar. A questão, para ser, né, bem otimista da visão das gestões, é que não haja evasão, mas efetivamente a evasão está acontecendo, tanto por questões financeiras, econômicas, quanto por questões que o aluno ele perdeu completamente a visão do intuito da educação, né? Porque se a gente já tinha um problema, que né, a escola a gente finge que aprende, etc., mas o professor em sala de aula, com tudo aquilo, conseguia resgatar aquele negócio bem filme de Hollywood, né, que a gente tenta. Agora, o aluno a gente perdeu completamente, né? A gente não consegue, né? A gente tenta usar o máximo do carisma para poder, mas a gente não é youtuber, não é apresentador, a gente não consegue manter esse vínculo, que era um vínculo unicamente humano, né, independentemente da gente ter ou não maior carisma, maior domínio de público, etc., não sei o quê, mas era um vínculo humano. A gente não consegue mais, e para mim, não que eu não ache que não é possível dar aula remota, mas eu não sei se a gente pode passar por um período de pandemia achando que está tudo bem dando aula remota para manter vínculo. Eu não sei se assim, eu não estou vendo discussão sobre isso, eu não consigo, não está tendo reflexão sobre isso, e é angustiante, porque, assim, assim, a minha função é ensinar, né, no sentido de promover o aprendizado das mais diversas formas, né,
de cidadão, conteudista, das mais diversas formas. E o aprendizado, ele não está sendo executado de forma nenhuma. Assim, eu tenho, assim, na minha visão, por mais que estejam todos 100 lá, eu tenho 0 aproveitamento, na minha visão, né? Por mais que tenha um ou outro aluno se dedicando, mesmo assim, aquela dedicação dele, o que ele está aprendendo é aquém do que ele deveria, eu penso. Eu acho que está bem complicado. Não, eu acho que... Luan, você ia falar? Pode falar. Eu ia falar, que nem você falou, né, do ensino médio, eu ia falar enquanto aluno da graduação, assim, né, o quanto isso está sendo problemático, principalmente para minha formação de professor. Eu, tecnicamente, assim, dei 3 aulas, né, e tipo, eu não faço ideia para quais alunos essa aula... Tipo, eu gravei um vídeo sobre algum tema, né, super conteudista, porque não tem uma interação, não dá para passar uma atividade diferente. Eu gravei um vídeo, mandei para o professor, e o professor, não sei se passou para os alunos ou se mandou para eles. E, tipo, sabe, tipo, também tem esse problema, né, da questão de como eu vou me preparar, né, para ser um professor futuramente se, tipo, eu não consigo nem ter um contato, né, com esses alunos nesse momento. Bem difícil. Não, é complexo. A gente está passando por um momento extremamente complexo que eu acho que fez a gente reavaliar muita coisa sobre algumas questões. E só aproveitando uma fala que a Lucila colocou, acho que não é papel do professor nem tentar ser youtuber. Não é nem papel dele fazer isso, porque o processo de educação é um processo de o professor e o aluno. Tem lá na sala, mas é o professor e os alunos ali da sala. Um youtuber, alguma coisa assim, é uma comunicação de massa, né? É um outro lugar de comunicação, é um outro objetivo, é um outro o que fazer, né? É uma outra coisa. E o professor não tem que fazer isso. Não é o mesmo ato de ensinar, né? É outra coisa. Então, eu entendo essa angústia, essas questões, e eu acho que a gente vai levar muita coisa da pandemia para frente ainda, né? Mas só para a gente não estender muito no tempo, a gente normalmente termina os nossos bate-papos botânicos com um momento de avaliação. E aí a gente queria ouvir de vocês o que até aqui, eu sei que a gente está na metade, mas até aqui, o que a nossa formação, a Botânica Dialógica, vem representando para vocês? Como é que vocês colocariam a formação que a gente está fazendo nas palavras de vocês? Pode falar mal, pode falar bem, aqui é um momento de avaliação, assim. Queríamos ouvir de vocês agora. O que está sendo para vocês a experiência? Quer falar, Luan? Pode falar. Posso falar? Então, assim, como eu disse, eu tenho uma receitinha que é trazer questões que instiguem o aluno, que o aluno ele leve aquilo dentro dele, mas eu tenho dificuldade. Isso vai até a página 2 para que eu capture o aluno, é quase como uma mágica, né? Então, eu capturo o aluno, aí o aluno vai acompanhando, e aí vai levando aquilo. Mas tem um momento que eu sou conteudista, assim, no sentido de eu tenho conteúdo para dar, né? E aí, por exemplo, ontem eu estava fazendo aquela atividade, né, da problematização. E aí eu tento fazer esse caminho ao contrário agora, né? Trazer o problema e tentar explicar aquele conteúdo dentro daquele problema. Então, assim, demora mais, assim, mas eu acho que se eu começar a fazer, talvez eu consiga transformar numa fórmula para mim, nesse mundo corrido, né? De que tem que ser assim, para que o aluno ele pegue aquele conteúdo que está no livro, como o Luan disse, né? Mas aquele conteúdo ele ganhe vida dentro de um problema. Eu acho que o curso está trazendo isso. Como não apenas fazer mágica, né? Só fazer um truque para chamar a atenção do aluno e aí eu enfiar conteúdo nele. Mas como aquele conteúdo, ele se integrar com aquele problema realmente, entendeu?
como é que, por exemplo, a lenha que está lá na minha problematização serve para fazer fogo? Quais as características histológicas que permitem com que a gente faça a combustão? Então, é isso, para que o aluno veja que aquele conteúdo tem uma influência para aquela situação real. E é isso que eu estou desenvolvendo em mim, entendeu? Que antes era mais a gente vai pensar na caatinga, olha só como isso. Então veja assim, essas plantas têm o histologia assim, tem um tecido tal, tem um tecido tal. Aquilo está lá, mas o aluno que vai fazer aquela relação agora não, eu faço a relação e a gente discute essa relação, né, em conjunto. Ele não precisa pensar sozinho, né? A gente pode pensar dialogicamente, não é mesmo? Primeiramente, eu acho que as músicas tem umas playlists muito boas, umas músicas muito legais. Adorei esse modelo, assim. Como comentaram até no último encontro, assim, que até começaram a colocar na sala de aula, assim, alguma música antes de começar a aula, assim, né? Acho que isso é muito legal, trazer essa cultura. E como eu falei, tipo, até esse resgate afetivo, assim, também, né? Que por conta da ciência, assim, né? Da graduação, eu tinha perdido um pouco com as plantas e isso tem... Conversar sobre isso durante o curso tem me resgatado bastante, assim. E também formas de trabalhar, assim, né? De lembrar que a botânica existe, né? Que a gente tem que passar para os alunos que ela existe, né? Quais são suas características. E tentar fazer isso de uma forma, uma conversa mesmo, né? De tentar entender pelo que o aluno passa, assim, né? Tipo, qual que é o contato daquele conteúdo que ele já tem, né? E a partir daquilo passar toda a parte mais científica, assim, né? E acho que esse é um bom método, assim, acho que eu gosto bastante. Estou ansioso para poder aplicar ele. A gente fica feliz de ter vocês lá no curso. Brigadão mesmo. E, peraí, deixa eu pôr aqui.